todo mundo. Hoje é um dia de reorganizar as ideias, reconfigurar a rota aí. A rota. Porque não tem muito como. Às vezes a gente tenta até ser positivo, né? Pô, o que é que dá pra. Né, uma derrota? Como foi a estreia, por exemplo, contra o Colo-Colo? Perde para um time que tem muita tradição na competição e tudo mais. A gente fica tentando encontrar ali um detalhe ou outro. Hoje, bem complicado de você perceber qualquer coisa positiva. Até o João Ricardo, como grande destaque, não é assim, não se torna uma coisa tão relevante, porque o João Ricardo, a gente já sabe o potencial que ele tem, mas, de forma geral, é um time que parece que ruiu. A sensação que eu tive assistindo o jogo do Fortaleza ontem é que parece que o trabalho de campo, esqueça a gestão, estou falando do Fortaleza como clube, o crescimento nos últimos anos, não. Como time, parece que ontem foi assim, uma selada em um momento muito crítico do Fortaleza. Ele não defendeu bem, não atacou bem, não mudou bem, não se preparou bem para o jogo, contou com que faz parte também, foi uma surpresa o Racing ter jogado bem, não é nenhum absurdo. O Racing, apesar de não vir bem no Campeonato Argentino, nos jogos de Copa tem ido também no nível de intensidade muito alto. O que ele encontrou brasileiro 6 brasileiros, 6 vitórias aí, vitórias maiúsculas, com goleadas. Tem só um empate com o Corinthians, né? Tem um empate com o Corinthians, mas aí no duelo ele passa pelo Corinthians. Então, assim, zero surpresa em relação a isso. E acho que a gente precisa pontuar o que aconteceu ontem, o que tem acontecido na temporada. Existe uma certa paciência em relação ao Fortaleza pelo trabalho todo do Vojvoda. De 21 para cá, a gente analisa o Fortaleza nesse processo de construção. Só que agora, eu acho que é um momento também, eu não sou defensor de demitir o Vojvoda, até porque o buraco é mais embaixo. Demitir o Vojvoda vai trazer quem, enfim, aí a discussão ela é outra. Uma série de decisões. Galope, como tipo o trem que sai do trilho, né? Desencarrilhou. Exatamente essa expressão aí, numa sucessão de coisas. Esse não é o ponto. Mas também é preciso você encontrar o limite entre convicção daquilo que o Vojvoda fez, do trabalho que foi construído, mas também de não insistir demais ao ponto de arriscar. Eu não estou falando nem só dessa temporada, não. Estou falando de tudo que de fato foi construído. Você confia tanto que aqueles jogadores vão lhe dar um retorno que às vezes você pode ficar refém dos jogadores, do esquema, do processo. Chega uma hora também que é necessário os resultados, apesar de não serem tudo, e eu concordo com isso, às vezes a gente analisa muito o resultado, mas apesar do resultado não ser tudo, ele sinaliza alguma coisa. É impossível a gente também dizer que, pronto, o resultado não importa na análise do trabalho como um todo do Fortaleza. E acho que a gente foi paciente demais nesse período. Eu digo nós aqui, principalmente do futebolês, a gente não é uma turma que bate a troco de nada, que fica aqui fazendo caça às bruxas. Pior, melhor, não. Mas chega um momento que você também precisa ser um pouco mais taxativo. E acho que chegou o momento. Acho que é um momento que essa derrota para o Racing, pelo nível do Racing, pela competição, já que era a Libertadores o principal campeonato junto com o Brasileiro, é preciso você parar e fazer ponderações importantes, relevantes para a sequência do trabalho. Reconfigurar a rota mesmo. É por isso que eu repito a expressão que eu usei no começo do comentário. É preciso reconfigurar a rota. Por quê? Eu confio também que o Vojvoda tem um bom histórico aí de trabalho de recuperar o próprio time. Mas, se não parar e ter humildade nesse momento de reconhecer alguns erros, a tragédia ela pode ser maior lá na frente. E quando eu digo tragédia, pode ser um rebaixamento, mas pode ser uma campanha melancólica na Série A, com muita dificuldade, pode ser ficar fora da Libertadores e da Sul-Americana, se for quarto lugar no grupo. Enfim, é preciso ter humildade de reconhecer. Estamos num momento ruim, precisamos fazer mudanças. Que mudanças são essas? A partir de que parâmetro a gente vai escolher isso? E acho que esse é o grande desafio. Dentro e fora do campo. Fora do campo é importante, mas dentro do campo acho que o Vojvoda vai precisar, talvez hoje, esse momento seja o maior desafio da carreira do Vojvoda. Também acho. De recuperar um time que já chegou no topo, chegou assim num patamar muito alto, mas que agora não consegue dar respostas. Já me fizeram essa pergunta. É a maior crise da gestão Vojvoda? Para mim é disparado. É óbvio demais que a gente vai falar sobre a ideia do Fortaleza.
É óbvio demais. Assim, a gente entra numa zona que por isso que eu digo, é senso comum, porque não tem como a gente dizer assim, o Davi Luiz ano que vem vai ter 33 anos. Ele não vai, ele vai só ficar mais velho, é natural da vida. Eu não acho que o Fortaleza perdeu por isso ontem. Mas é isso que eu tô falando. Eu trouxe esses dados pra gente ter um contraponto, porque tava todo mundo justificando a derrota. Não foi. Essa média de idade pode ser definitiva alguma coisa lá em setembro e outubro. E pra mim, assim, e aí, pela primeira vez nesse trabalho todo, eu acho que o Vojvoda acaba sendo o maior responsável. Ele tem o azar de ter ano passado ele também tinha tido esse problema com uma queda muito grande de vários jogadores no primeiro semestre. E as coisas acabaram acontecendo no Campeonato Brasileiro. E talvez essa seja a grande expectativa para esse ano também. De que as coisas voltem a acontecer. Mas o que é que o Vojvoda tem feito esse ano? Os resultados ruins do começo da temporada, eles fizeram que o Vojvoda começasse a fazer mudanças. Ele vai começando a tentar fazer coisas diferentes. Por quê? Porque esse é o Vojvoda. O Vojvoda é um treinador que é um cara incomodado, é um cara inquieto, que se prepara de acordo com o adversário. Então ele não mantém uma equipe, né? Criticado às vezes por isso também. A galera chama de professor Pardal, ele mesmo falou isso ontem na coletiva. Aí ele começa a fazer mudanças em cima dos resultados que não estão acontecendo. O que é que acontece? As mudanças também não dão certo. Ele começa a fazer mudanças, as mudanças não encaixam, aí fica um ciclo. Muda, não dá certo, muda de novo, não dá certo. Aí o que é que acontece? Vira um time sem identidade. O Fortaleza ontem contra o Racing, ninguém sabia se era um time defensivo que jogava reagindo, ninguém sabia se era um time que marcava alto, se marcava baixo. Era um time que ia jogando até o gol, né? O primeiro gol, parece que desmorona o jeito do Fortaleza jogar. Até então, teve a ação ofensiva, teve lançamento do Lucero lá, depois o Sacha finaliza pra fora, tem um cruzamento do Pikachu que o goleiro lá bota pra escanteio. Tem uma passe do Paul Fernandes pro Sacha em infiltração. Pronto, tem esses 3 lances aí. São os 3 lances. Mas no mais, aí depois que toma o gol, o time esfacela, não consegue mais marcar com pressão, não consegue ser um time compacto. O segundo tempo, pra mim, é daqueles que você precisa apagar da história do time, porque não tem condição de um time profissional jogar do jeito que o Fortaleza jogou. Tem um contra-ataque lá que virou meme aí, 6 jogadores contra 2. Com todo o turbilhão que está acontecendo no Fortaleza, você não pode chegar nesse nível de atuação. Entendeu? Então, assim, é preciso, por isso que eu disse, é preciso parar, e o Vojvoda tem um grande desafio de fazer as mudanças e ao mesmo tempo ele dá certo contra o Fluminense, dá errado contra o Racing, o mesmo time que ele escalou. Então ele vai ter que trabalhar nessa gangorra aí, de tentar acertar, manter. Errar, quando não der certo, ele vai trocar o que acabou de dar certo, como foi o que aconteceu contra o Fluminense. Você falou, né? A linha tênue entre a convicção e a teimosia, ela é muito complicada, porque se você troca o tempo todo, os caras não compram a ideia. Mas se você insiste demais no erro, o time não anda. Exatamente. E aí vai ter que ter só para finalizar, José, resultado. Tudo isso o Vojvoda só consegue trabalhar se ele começar a ganhar 1-0 feinho lá, e faz 1-0, como aconteceu em outros anos. Eu lembro lá de 2022, ganha do Cuiabá 1-0 lá, o gol do Robson, tranca o time, não toma mais o gol, aí respira e vai pro próximo. Eu acho que é o processo que o Fortaleza vai precisar passar.